primeiro, meus sentimentos, né? Apesar de tudo aí, a gente sabe de todo o problema que você teve, era seu pai, né? E acho que a primeira pergunta é como é que você recebeu essa notícia, né? Que chegou aí de madrugada e já teve tanta repercussão, principalmente naquele meio que o Olavo de Carvalho orbita, né? Seja bem-vindo aqui. Bom dia, Sinara, bom dia, Plínio, tudo bom? Obrigada, né? Morte nunca é feliz, né? Bom, eu recebi, na verdade, eu não recebi, né? Eu fui atrás da notícia, madrugada, e fui para as redes, e daí já tinha um pessoal me perguntando se era verdade, eu falei que eu não sabia, mas corri atrás da notícia e acabei dele, né? Uhum. E você sabia já da internação, que ele estava com Covid, isso aí todo mundo já sabia, mas da internação de UTI, quais notícias que você tinha antes disso? Bom, eu já comecei a postar lá pelo, acho que dia 4 ou 5 de janeiro, né, minto, 6 ou 7 de janeiro, que eu estava achando estranho o sumiço dele, né, que estava acontecendo algo, porque ele estava sumido das redes. Bom, daí, quando foi, acho que dia 5, alguma coisa, ele publicou que não ia dar aula naquele sábado, mas sábado que vem voltaria. Eu já achei estranho, mas tudo bem. Bom, durante a semana não teve postagem, daí eu fazendo esses comentários do sumiço, foram lá e postaram vários vídeos, inclusive um vídeo de uma fake news sobre o Lula, né? Saiu até aí nas mídias essa postagem dele aí falando essa postagem falando do vídeo que ele postou. Mas eu acredito que essa postagem já não foi feita por ele, porque ele já estava com Covid, né? A priori, pelo que eu vi dos alunos dele comentando, ele estava tratando em casa, deu complicação, foi internado, e semana passada eu fiquei sabendo que ele estava na UTI, né? Através dos alunos. Minto, semana passada nada, acho que foi, quer ver? Peraí, deixa eu até pegar a postagem aqui. Estava falando com meu filho agora sobre isso que meu filho perguntou. Não, foi ontem, antes de ontem que eu fiquei sabendo que ele estava na UTI, né? E assim, por conta das comorbidades e tudo, provavelmente houve várias complicações aí com a Covid, né? Ele já não tinha saúde, as cirurgias que ele fez aqui no Brasil foram intervenções graves, né? E como eu sei disso, todo o material que foi mandado para a Polícia Federal, para ele não ir depor, né? Protelando o depoimento dele na Polícia Federal, eu tive acesso, né? Um jornalista me mandou todo esse material, e lá tem todo o histórico médico dele no período que ele teve no INCOR, inclusive um dos médicos falando que ele sofria risco grave de perda dos rins, né, por conta da diabetes. Bom dia. Faz tempo que a gente quer se encontrar, né, Heloísa? Faz muito tempo. Nessas circunstâncias, né? Sinto muito aí por sua perda do seu pai. Não é que você vá na lotérica depois, né, como o Bolsonaro. Com certeza não. Pois é. Heloísa, o Olavo, o professor Olavo de Carvalho, como chamam seus seguidores, ele se vacinou? Então, o que eu tenho um print aqui de uma postagem na página de uns Olavetes, né, falando assim, até ela pergunta assim, será que ele caiu no golpe das picadas, senhor, né? Aí a outra, claro que não. Daí um aluno responde, eu discutia isso com a fulana, aluna dele, anteontem, e ela entrou em contato com o Silvio Grimaldo. Quem é Silvio Grimaldo? É o Olavete, mais chegado ao Olavo, né? O Olavo considera ele como um filho, ele tem procuração plenos poderes para agir em nome do Olavo aqui no Brasil,
e é o gerente de todas as organizações Olavo de Carvalho. Então, eu entrei em contato com o Silvio, que me informou que ele não se vacinou. Né? Ou seja, né? Sobre a cloroquina, né? Sim, Isso porque então, ele era a favor, né, do tratamento precoce, ele divulgou várias vezes a questão do tratamento precoce. Eu até postei, acho que ontem de dia, sobre o Hélio Angotti, né, se o aluno dele, o fiel aluno Hélio Angotti, estava tratando do professor, né, com o tratamento precoce. Né, como ironia, eu fiz a postagem, porque eu avisei sobre o Hélio Angotti em junho de 2021, né, durante a CPI da Covid, eu fiz várias postagens marcando os senadores para chamarem o Hélio Angotti, né, e realmente não deram nem importância. E eu digo, olavista tem que ser cortado pela raiz. Se você não corta ele enquanto não cria chifre, rabo e tentáculo, depois é difícil. Olha, Hélio Angotti, né? Ô, Heloísa, até pegar esse gancho aí, como é que você acompanhou essa questão, todo esse processo de transformação, e depois de acabou virando praticamente uma seita. O pessoal está falando aqui, inclusive, citando Jim Jones, né? E eu sempre me refiro às pessoas que estudaram com o Olavo de Carvalho como doutrinados, né? Virou praticamente uma religião. Como é que você viu todo esse processo e como é que você se insere nele, né? Que eu acredito que você é uma figura muito, muito chave aí, porque acabou uma pessoa de sangue, mas que tem uma visão totalmente diferente inclusive dos irmãos seus, né? Então, Plínio, na verdade, é seita desde que eu me conheço por gente, né? Já era nesse ovacionamento de seita lá na escola de astrologia. Entendeu? Sabe, esse negócio de fazer rodinha em cima do Olavo, e, né, santificar o Olavo. Então, eu já via isso lá na época da astrologia, nos anos, final de anos 70, início de anos 80. Né? E de lá para cá, eu sempre... Como astrólogo, ele já era influente. Já era muito influente. Inclusive, ele foi um dos que escreveu... a ata de fundação do Sindicato dos Astrólogos, né? Na ata de fundação tem o nome dele, né? Como um dos fundadores do sindicato. Então, naquela época, ele já era, né? Não famoso, mas, assim, famoso em determinados meios, né? E o da astrologia era um, né? Tinha congressos, eu me lembro que tinha o Congresso Internacional de Astrologia, olha só. Eu tinha por volta de 9, 10 anos de idade, né? No Hotel Glória, no Rio de Janeiro, né? Era uma coisa, assim, vinha astrólogo do mundo todo, e o Olavo era ovacionado, assim, num auditório de 1.000 pessoas. E por que eu sei disso? Eu sempre andei muito com ele. Então, ele me levava nessas viagens para o Rio, né? Então, eu sempre participei muito. Inclusive, a escola dele fez vários congressos no falecido Hotel Augusta Boulevard. Não sei nem se existe ainda esse hotel, né, na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Sim. Então, assim, já desde essa época... Heloísa, a que você atribui esse fascínio das pessoas por ele? Você acha que ele, de fato, era uma pessoa carismática? Como é que você define isso? Um carisma, né? Vou te agradecer aqui, Heloísa, o Cadu Lacerda, procuração cessa com a morte, só testamento vale agora. Então, em relação ao Silvio Grimaldo, né? Mas vamos lá, é interessante essa pergunta. Mas, querido, não precisa nem de testamento, o cara detém tudo nas organizações, é sócio de tudo que o Olavo tinha, né? Então, assim, testamento, no caso do Silvio, não vai valer. Né? Bom, qual foi mesmo a pergunta, Sinara?
A que você atribui o fascínio das pessoas pelo Olavo desde a época de astrólogo? Bom, o carisma, né? E assim, eu sempre falei que o Olavo domina PNL, lavagem cerebral e hipnose, né? Ele domina muito bem essas técnicas. E o PNL a gente sabe, né? Que quem tem domínio sobre o PNL consegue convencer que o céu não é azul, né? Que você é uma morta-viva. Eu já vi o Olavo convencer as pessoas de cada coisa absurda, né? E até postagem dele absurda, falando coisas absurdas com os alunos que ele tem, alguns graduados e tudo, e nunca ninguém questionar, né? Você acha que a obra dele sobrevive à morte dele? O olavismo, né? Acho que não. O olavismo, sim, a obra dele, não. Né? O olavismo, sim, porque o olavismo virou uma marca, né? Um grande negócio. Todos eles têm empresa, é uma rede, Sinara, de mais de 100 livrarias e editoras hoje, né? Tudo em torno do olavismo. Né? Então, a coisa é muito grande, né? Muitos selos editoriais que eles têm, eles estão infiltrados em muita coisa. Então, o olavismo não morre. Mas a obra em si, que obra? Que obra? E é isso que eu sempre questiono, porque assim, Olavo 2 best-sellers, mas isso eu sempre falo publicamente, depois que faleceu um grande amigo dele, que era realmente um escritor e um poeta até que famoso, Olavo, e os dois viviam trancadinho em escritório, Olavo nunca mais escreveu nada, virou best-seller. Quem era essa Entendeu? pessoa? Então, o Bruno Tolentino. Né? Eles eram muito então, amigos. Assim, você acha que o muito Bruno Tolentino estranha. ajudava ele? Não, isso ajudava, o Olavo várias vezes declarou isso, inclusive em um dos livros, acho que tem até um agradecimento ao Bruno, e logo que lançou, não lembro qual livro, o Bruno escreveu uma carta para ele, essa carta está até na internet, parabenizando, né, e fazendo piadinha e tudo. Então, assim, eu acredito que teve muita ajuda ali, se né, não foi tudo o que o outro fez. Mas eu não tenho prova disso, mas é muito estranho, né? Oi, Heloísa, e como você viu a reação do clã Bolsonaro, do governo? Teve nota oficial, teve toda uma... 4 horas da manhã, o Bolsonaro publicando lá, falando do professor, a morte de um grande... Como é que você vê isso? E principalmente hoje que você está inserida nessa questão de luta política mesmo, né? E a influência disso nessas eleições. Você acha que vai ter alguma? Bom, eu vejo isso como revoltante, né, Plínio? Ele não foi capaz de se manifestar pelas mais de 600 mil mortes por Covid, né, pela desgraça aí que andou acontecendo em Minas e agora até fugiu os outros estados, pela questão da crise, né, da falta de oxigênio em Manaus, que aquilo foi assustador, né, dava desespero na gente ver tudo aquilo e, né, as pessoas se movimentando, artistas e etc, para mandar oxigênio, e ele, né, incapaz de ter qualquer sensibilidade, tirando férias agora, né, dançando funk, assim, revoltante, realmente me revolta, porque ele não foi capaz de se manifestar ser solidário ao povo que, querendo ou não, né, ele governa. Opa, caiu. Peraí, caiu. Peraí. Pronto, voltou. Ao povo que ele governa, né? E que ele, querendo ou não, é nosso representante. Fazer o quê? Né? Por mais que a gente não queira, ele é. E se manifestar em relação a uma pessoa
que semana passada estava falando mal dele, né? Não que isso tenha um rompimento, porque até hoje eu falei para um jornalista, falei, engana-se quem achou que o Olavo, quando ataca, está rompido. É tudo estratégia, é tudo modus operandi. Ele estava atacando o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro falando bem do Olavo nas redes sociais, né? Então, o Olavo sempre usou essa estratégia de morde e assopra, sempre. Então, isso não é novidade. Espaço, Heloísa, para cobrar espaço no governo, é para isso? Era para isso que ele fazia essa cobrança? Não sei, espaço, atenção, mídia, questões, né, de tutuzinho, né, porque nada me tira da cabeça que, de alguma forma, chegava alguma grana lá, né, até por conta de vender, né, quando Bolsonaro fala dele, família Bolsonaro, querendo ou não, acaba fazendo uma propaganda aí e rende alguma grana, né. Você pensa em escrever sobre ele? Lá. Eu estou no segundo livro, né, Sinara? Eu estou no segundo livro, não é com o Henrique Bugalho, é com outro escritor, mas é segredo, né? Nós estamos aí, demos uma parada por conta de pandemia, trabalho, eu estava muito cansada, me acidentei, né, quebrei a perna, então demos uma parada, mas semana passada a gente já estava retomando, né? Sim, pretendo lançar esse livro, mesmo com a morte do Olavo, porque não é um livro sobre o Olavo, né? É sobre todo esse momento, né, que a gente vive, e o olavismo faz parte deste momento, mas não é sobre o Olavo. Seria uma continuidade do meu primeiro livro, né, que foi com o Henrique Bugalho, mas falando mais sobre o momento atual, sobre o meu engajamento político, né, e tudo isso. Brás Santos falando aqui, Heloísa foi muito corajosa ao expor os traumas dessa relação e a loucura e fanatismo da seita olavista. Heloísa, eu sei que você tem compromisso agora às 13, então nós já vamos te liberar por aqui. Tenho sim. Deixa eu só fazer essa última pergunta. Vai lá, Sinara, a última pergunta da Sinara. É porque eu vi uma pergunta boa do Leonardo Branco aqui, estou vendo que estão chegando superchats também. O Leonardo Branco, que é nosso membro, pergunta aqui, ó, Heloísa, fazendo uma analogia com a formação do seu pai, você acha que ele olharia para cima caso um meteoro caísse na Terra? Como? Não sei se você viu um filme que fez peraí, Sinara, peraí que tá, deixa eu recusar, tá entrando ligação. Ixi, tá entrando ao mesmo tempo. Será que já é essa próxima? Não sei se você viu, teve no final do ano um filme que fez muito sucesso, Não Olhe Para Cima, que era tipo uma paródia com os reacionários, né? Que aparece um meteoro e aí os negacionistas ficam negando que o meteoro está lá e falam para a pessoa não olhar para cima. E é isso que o Leonardo está perguntando. Você acha que ele olharia para cima? Né? É isso que o Olavo fez. Ele não olhou para cima, né? Ele não usava máscara, ele não se vacinou, ele não acreditava realmente na pandemia e no vírus. E olha o que deu, né? Oh, Deus. Hoje tá, tudo aqui hoje tá, parece que... de novo, ligação, 1 minuto só, deixa eu... Olha, eu já vou ler no superchat aqui para agradecer a Heloísa. A Maria José Rosa Teixeira, obrigado pelo superchat. A Heloísa é uma mulher admirável, conseguiu escapar das garras do olavismo, graças à sua grande capacidade crítica, mesmo tendo sofrido abandono intelectual. Te admiro muito, Elo. E a gente agradece a sua participação, viu, Heloísa? Obrigada, Plínio, obrigada, Sinara. Rezando muito pelo Lucão, pelas melhoras do Lucão. Já pedi para vários amigos meus de São Paulo irem doar sangue, né? Isso é uma coisa muito importante também, né? E isso, gente, obrigada, tá?
Obrigada a você. Um abraço aí, viu, Heloísa?